Esse é o MoveOnCast, porque aqui o futuro é escrito por quem sabe decidir. Nós temos hoje um convidado com 50 anos de experiência. 50 anos que, para você, espectador, eu ressignificaria o nome de podcast para um MBA em audiovisual, porque é uma pessoa extremamente elegante, educada, inteligente. Só que tem alguém aqui do meu lado que tem mais credenciais para apresentar e falar sobre o nosso convidado, né, Fernando? Claro. O Cláudio é uma inspiração para muita gente, né? E hoje a gente vai tirar a virgindade dele em podcast. Olha que maravilha. É a primeira vez que ele vem para um podcast. Embora já tenha feito, assim, milhões de palestras e falas, etc e tal. Um cara dos mais conhecidos do mundo financeiro. E é um prazer demais te receber aqui, Cláudio. É uma honra você ter aceito esse convite por estar aqui. Espero que você se divirta muito. É bem gostoso. Então, espero que você se divirta muito. As palmas, Eric. Agora ficou legal. Cláudio. Só mais uma coisa que eu queria falar. Claro. Sabe o que é interessante? Você fala assim de 50 anos de carreira, né? Eu tenho 10 a menos, mas assim, 50 anos de decisões para mostrar pra gente, né? 50 anos de decisões. Então, é decidologia na prática. Eu já gostei de uma decisão. Da 4MDC. A 4MDG está aqui DG, com a gente. meu. 4MDG. Está aqui com a gente patrocinando esse episódio. Ela se deu bem, hein? Sim. Se deu bem hoje, tá aqui, ó, com o Cláudio. Vai lá. Que grande episódio. Primeira Cláudio, pergunta. Toda boa história, todo bom episódio começa com Era Uma Vez. Eu tenho uns livros que eles acompanham a jornada da minha vida e eu gosto muito dessa questão de valores, princípios. Pensando nas pessoas mais importantes da sua vida, o que você observa que elas têm em comum entre valores, princípios que você utilizou ao longo da sua jornada de liderança, familiar, pessoal, CPF? Eu gostaria de começar por esse caminho. Gosta? Gosto, né? Vários caminhos te levam a Roma, né? Leva. Esse passa pelo Tatuapé. Eu morei 16 anos na Moca. Ah, que legal. Não, assim, né? Eu acho que todo ser humano, todo executivo, né? Ele tem que cuidar, primeiro, acho que é da mente, né? A mente, porque o homem é feito de desafio, de metas e não sei o quê, de conseguir as coisas e tal, né? E tudo isso você faz com a mente, tá? Mas só a mente... E eu sempre falo que a qualidade da mente, efetivamente, é a qualidade da empresa e dos negócios que você faz, né? Então, o resultado de uma empresa, na verdade, está justamente na mente, na qualidade, na verdade, na qualidade da mente dos seus funcionários, dos seus executivos, tá? Mas só a mente também não é suficiente, né? Você precisa também cuidar do corpo, né? Não adianta você estar com a mente extremamente fértil, né? Com todos os desafios, alcança todas as metas, tal, e 5 vezes mais gordo do que se devia estar, com todos o desequilíbrio hormonal, seja ele aqui de triglicéridos, colesterol, de pressão alta, diabetes, essas coisas todas. Então, precisa cuidar do corpo, né? Isso é muito importante. E também tem que cuidar do coração, né? O coração é muito mais questão da alma, do relacionamento, do network, da família, da esposa, dos amigos, da sociedade, coisas nesse sentido. Esse equilíbrio é muito importante na vida de um cidadão, se é que ele pretende, né, ser longevo nesse negócio, e está muito no seu livro aí, do Ikigai. Começou muito bem, né? Nossa senhora, pouca gente fala isso de forma tão completa. A gente esquece, né? Muita gente, a gente arrasca o corpo e a gente não sabe que... Hoje a neurociência explica muito bem, né? Que até as ideias que vêm distorcidas se você não cuidar do corpo, né? Elas não vêm talvez com a intenção real, com a intenção mais importante, né? Quando você fala de cuidar do coração, do sentimento, da espiritualidade, das relações, você está falando de uma intenção de um mundo melhor, de um mundo mais próspero, né? Não é qualquer negócio, né? Não faço uma coisa por fazer. Eu faço de uma forma intencional. E para isso precisa ter os 3 elementos bem equilibrados, né? Bem equilibrados, né? E por onde que você começou, Cláudio? Conta um pouquinho da sua história para nós, porque essa história é um mistério. Conta pra gente de onde você veio, como é que cresceu a tua vida. Eu tenho algumas lembranças, assim, de pequeno, né? A gente vem de uma família muito pobre. Perdi meu pai quando eu tinha 3 anos, né? Imagina que meu irmão caçula não tinha nascido, né? E o meu irmão mais velho tinha 9 anos. E nós éramos em 8, né? 8? E minha mãe, logicamente, viúva, né? E eu
assim, à noite, naquelas madrugadas frias, né? Escutava alguns barulhos lá. Minha mãe, às 5 horas da manhã, arrumando as coisas para comprar verdura na feira, na cidade vizinha, né? Em Londrina, a gente morava em Cambé, no Paraná. E ela comprar verdura para poder vender. E logo em seguida, quando ela já estava chegando, a gente estava levantando, preparando as coisas para ir para a escola, e a gente ajudava ela a empurrar o carrinho e tal. Depois da escola, a gente encontrava ela em algum lugar da cidade, que a gente já sabia onde era, né? E eu continuava com ela, inclusive, para ajudar a vender, essas coisas todas. E minha mãe, praticamente, assim, veio do Japão com 16 anos, praticamente, né, sem estudo, esse tipo de coisa, né? Ela já concedia crédito nesse momento, porque ela conhecia a vizinhança que tinha, sabia que o marido trabalhava, sabia que, né? Então, ela já fazia aquele conta corrente, né? A caderneta lá que era de fiado, esse tipo de coisa. E essas coisas foi me incorporando também, né? Eu sabia fazer troco, eu sabia pesar, eu sabia vender, eu sabia precificar, e eu sabia também dar crédito, porque crédito, na verdade, no fim, o Manfi aqui, ele é especialista nesse assunto, né? Mas eu acho que dessa infância eu já nasci com alguma experiência de crédito, né? E crédito, na verdade, ele só precisa ser organizado. Uma coisa é você dar crédito pela confiança, porque você conhece a pessoa tal. E o tempo vem mudando com muitas coisas, agora até com IA, né? Mas é a organização desse treco, com os birôs da vida, com os modelos preditivos, com tudo que você vai falando. Crédito é isso aí, né? Mas nasce com confiança e depois você tem essa organização dessa confiança com mais coisas que o ser humano não capta só na presença e visual, tá? E isso daqui, quando eu entro no mercado financeiro, em cartões de crédito, esse tipo de coisa, assim, a gente não sabe que estava sabendo muitas coisas, né? São coisas que vêm da infância, são coisas assim que a gente percebe que responsabilidade não tem idade. A gente era pequenininho, né? Responsabilidade não tem idade, né? Você adquire, né? Então, hoje, quando você está trabalhando nas coisas, você não está muito preocupado. Eu falo assim, não, eu quero ser um CEO, eu quero ser um diretor, quero ser um presidente, né? A gente está muito mais preocupado primeiro momento, na verdade, quando você começa a trabalhar, e eu comecei a trabalhar oficialmente com 11 anos, tá? Não é porque eu estava fazendo uma escolha, né? Eu, na verdade, tinha necessidade de trabalhar para ganhar alguma coisa. Então, né? Agora, e isso era com a sua mãe? Isso com a minha mãe, que a gente... Na feira, não, tipo... 11 anos eu já começava a trabalhar fora. Fora onde? Numa empresa é uma loja que chamava Bazar Tok. Bazar Tok é uma loja de um japonês que minha mãe pediu para eles, fui lá ajudar esse tipo de coisa. Então, na época de Natal, vendia brinquedos. Na época de frio, vendia lãs, essas coisas todas. Eu tinha acesso, eu olhava para você e falava assim, ó, para você, nessa tipo de lã, esse tipo de coisa, tal, 8,90 é suficiente para fazer. Eu já tinha essa prática, tá? Uau. Mas na época de escola, por exemplo, material escolar, né? Depende da época, vendia de tudo, mas era mais concentrado em armarinhos, em brinquedos, material escolar, essa coisa toda tal. Ali já era emprego. Eu fazia o caixa também, né? Nesse momento, tá? Mas eu também era office boy, né? Porque chegava na hora de tomar o café, a dona lá pedia para eu comprar o pãozinho, não sei o quê, essas coisas todas e tal, né? Mas e fazia pagamento, né? Com 11 anos. Bancário, esse tipo de coisa lá, a gente começava e limpava lá o dia todo, não deixava as crianças mexer nos brinquedos, coisas nesse sentido, né? Mas assim, essas coisas vão dando muita experiência para você. No começo é mais sobrevivência, né? E a persistência, eu acho que, na verdade, começa a gerar a profissão, tá? E o verdadeiro início da minha carreira nesse mundo que eu estou hoje começou em janeiro de 1975, lá na Credicar. E na Credicar, tem toda uma história longa, eu fiquei 13 anos aí, tá? Mas no seu comecinho, era uma empresa que estava afundando, e justamente por questão de crédito.
tá? Então, fui contratado uma nova geração e eu, por acaso, trabalhava já numa uma outra empresa na parte de cobrança. Por isso que eu comecei lá na Credicar, na área de cobrança contenciosa, tá? Ali tem toda uma novidade, porque na Credicar a gente passou por todas as áreas. Fui contador, fui auditor, fui operações, fui tesouraria, trabalhei em cobrança. Então, a gente tinha, assim, a Credicar com muita escola, né? Tanto é que teve uma época que a Credicar resolveu fazer a nova Credicar. E a nova Credicar... Você lembra o ano disso? Não me lembro, rapaz, mas assim... Você saiu quando? Eu saí em 87, quando eu fui para a América. Quando eu cheguei como trainee, você estava lá. Porque eu cheguei em 83. Então, um pouquinho antes, né? Para trabalhar com o Valdão. Sim. Imagina que o Credicar saiu, na verdade, que era, na verdade, a Companhia Brasileira de Cartões, tá? E depois foi chamado Citecard. E depois virou para Credicar, tá? Então, 5 anos depois, ela estava entregando cartões de crédito para qualquer engraxate de rua, sei lá, alguma coisa nesse sentido, com 500 mil cartões, inadimplência violenta, né? A nova geração veio para recuperar a Credicar. Foi nesse momento que eu entrei na Credicar também, né? Mas fui trabalhar no departamento de cobrança contenciosa e tal. Então, ali, assim, tem toda uma história longa, né? Essa nova Credicar, que começou bem um pouquinho mais tarde, levou 5 anos para treinar a nova gerentada. Eu fui um dos poucos que começou e terminou. Vários começaram e não terminaram, vários entraram na metade e terminou daí para frente, e uns não pegaram também, tá? Assim, 5 anos de treinamento que a gente teve aqui. Aí, naquela época era assim, né? Matemática financeira, CPM, tinha como fazer reuniões, assim, coisas básicas. Que todo mundo deveria saber, né? Cláudio, desse bloco, se você me permite, a gente vai querer saber a história inteira. O Fernando também, eu sei que ele vai querer saber. Mas me surgiu uma reflexão que um jogador da NBA fala muito. Que o trabalho duro vence o talento, quando o talento não trabalha duro. E agora você trouxe essa questão que muitos começaram e não terminaram. Pela sua experiência, o trabalho duro vence muitas vezes o talento? Vence. Assim, eu acho que a persistência é alguma coisa assim. Eu sempre, na carreira nossa, a gente encontra muitas pessoas inteligentes, muito mais inteligentes que a gente, muito mais estudadas que a gente, tá? E não chega lá, né? Então, eu fiquei imaginando o seguinte, puxa, eu com essa capacidade, com todos esses MBAs que o cara fez PhD, fez pós-graduação, fez mestrado, um monte de coisa, estudou lá fora, um monte de coisa, né? E não necessariamente ele teve um destaque na vida, né? Sim. E talvez porque se julgasse muito inteligente também, né? Ou talvez não tenha essa capacidade que já dá para ver com as suas falas muito clara, e eu me apaixono por pessoas assim, que é como você simplifica na profundidade as coisas, né? Na hora que você define crédito, você já dá uma simplificada, né? Eu brinco que o crédito é sim sem medo, não sem culpa, né? Isso é... Mas você fala, crédito é confiança e uma organização disso para frente. Acabou. Se você perguntar o que é crédito para muita gente, você vai ver que as pessoas não vão saber falar, ou vão se enrolar, ou vão começar a falar da parte de juros. Ah, não, crédito é empréstimo de juros. Né? Não, crédito é confiança e uma organização dali para frente. Achei lindo isso. Para quem ama crédito, né? E com o IA que tá vindo. Não, mas IA, tal. É mais fácil organizar. Que segredo que esse negócio. Nada mais que está continuando com a organização, com novas tecnologias, esse tipo de coisa, tá? E aí você vai conseguir muito mais extrair dados com a ajuda de um robô, né? Do que efetivamente com o cérebro humano aqui, inventando aqui os modelos, esse tipo de coisa, né? Mas eu sou daquela época que você fazia crédito quase que olho no olho. Os telefones não funcionavam, você tinha que ficar ligando, os telefones não funcionavam, ficava 2 horas para obter um crédito, né? Coisa assim. E com a Credicar já veio assim como um modelo, né? Que o crédito já estava aprovado. Era só questão de usar. Então, não era assim, eu ia comprar uma televisão. Então eu ia lá, ficava 2 horas lá, o camarada consultava no telefone para ver se eu não estava negativado, coisa assim, para aprovar o crédito, tinha que aprovar a colerite, uma série de outras coisas lá que exigia para aprovar. Mas agora queria comprar uma geladeira. Era outro processo. O Credicar veio com um negócio
simples, né? Que era um cartão que já tinha um crédito aprovado, que você podia usar televisão, comprar televisão, a geladeira, um fogão, mas assim, desde que você estivesse dentro das alçadas do limite, esse tipo de coisa, tá? Então... E você conviveu com a Alvarenga nessa época também lá? A Alvarenga já foi um passo adiante quando começa a entrar aqui a questão dos modelos de crédito, Sim. tá? E tinha... eu me lembro na época que a gente ia aprovar crédito com esses modelos já de credit score, né? Uhum. Onde tinha um andar inteiro, não sei se teria 700 ou 1.000 pessoas com as fichinhas cadastrais pontuando se dava mais de tanto pontuação para poder aprovar o crédito, né? Tudo feito na mão, esse tipo de coisa, né? Nossa. E era assim que a gente trabalhava nesse modelo, tá? Assim, uma época assim bastante divertida. E por curiosidade até, nessa época também, imagina que o Brasil sempre teve questão de inflação, esse tipo de coisa, né? E o Credit Card nasceu pagando à vista o estabelecimento. Tinha uma conta lá no banco que a gente chamava de adiantamento ao estabelecimento. Você pegava aqueles comprovantes de vendas e o resumo de venda. O resumo de venda é a capa de lote. E os comprovantes de venda é as compras mesmo, tá? Então, o estabelecimento preenchia aquele treco e você entregava esse pacotinho lá, no máximo podia colocar 50. Aí entregava lá no banco, o banco debitava essa conta de adiantamento de estabelecimento e creditava o estabelecimento. E mandava esse documento para a gente, já com débito aqui. Tá? E quando ele entregava lá, tinha uma via dele do estabelecimento que ele levava, porque o crédito ia aparecer logo em seguida, no dia seguinte, lá na conta dele. Lá na Credit Card, a gente pegava esse negócio dos comprovantes de venda, né? E tinha 2 digitadoras, né? Um que digitava e passava para outro, digitava igual. Se desse, batia, passava para frente. Se não batia, tinha que digitar outra vez. Né? O processo era mais ou menos assim, né? E a gente também, nessa época, quando o Credit Card lançou esse negócio, teve uma solução tupiniquim. Porque imagina que a administradora de cartão não pode fazer financiamento, tá? Não pode fazer financiamento. Quem pode fazer financiamento é o banco, né? Certo. Imagina que eu também fui contador da Credit Card, né? E a gente fazia... Todo mundo que trabalha... Você foi contador? Eu sou formado em contabilidade, né? Uau. E eu fui contador da Credit Card também, mas durante muito tempo eu estava na área contábil também, né? E aí e na contabilidade, quem estuda, né? Fala que tem um métodos da partida dobrada, né? Ou seja, para todo débito tem que ter um crédito, né? Desde 1840, né? Exatamente. Então, só que lá na Credit Card, a gente tinha que fazer o método da partida quadruplicada. Por que quadruplicada? Porque tem um negócio aqui que... não sei se é da época de vocês, mas é da minha época, né? Que era a cláusula mandato, né? O Credit Card, já que não podia financiar, ela conseguiu a procuração de todos os clientes, tá? Que é a cláusula mandato, para a Credit Card arranjar financiamento em nome deles. E ela colocava como garantidor da dívida. E quem fazia efetivamente o financiamento era o banco. Então, por que eu falo que era método da partida quadruplicada? Porque eu tinha que fazer 4 lançamentos contábeis, tá? Uma, que é a partida dobrada da compensação, que é o seguinte, conta de compensação, não sei se quem é contador entende disso, né? E não registra a direitos e obrigações, ela registra responsabilidade, ativa ou passiva, tá? Ou seja, é um ativo que eu tenho que registrar, que está no banco, que o banco está financiando, né? Coisas assim, né? E se o cliente não paga, né? Aí sim, eu vou lá, honro na qualidade de fiador, pago aquilo lá e vem para a minha contabilidade. Por isso que eu falo que eu tinha que fazer 2 lançamentos contábeis aqui, uma na compensação e outra no balanço patrimonial. Deixa eu voltar um pouquinho lá para a época anterior, porque assim, você acabou de escrever outra qualidade absurda sua, né? Visão de processo.
né? Você deve estar reconhecendo isso, né? Você tem uma visão de processual muito clara, né? Então, você lembra daquela época, como era o processo, etc e tal. Então, sim. tua visão de processo mágico. Eu acho que visão de processo ajuda demais alguém a crescer na carreira, a realizar coisas, porque, assim, muito pouca gente tem visão de processo tão clara assim. Você pode observar. É outro talento que eu acho que a gente vai descobrir na medida que você vai falando aí. Mas queria voltar pro garoto lá da loja. Como é que foi entre esse garoto da loja até chegar na Credicar? Que outras coisas você criou? Que experiências você passou? Eu trabalhei lá na loja, lá como... Você trabalhou para ajudar a sua família também, né? Para cuidar dos 9, vamos dizer assim. Meu primeiro emprego com carteira registrada mesmo foi na Fiban Companhia Industrial, uma fábrica lá em São Bernardo, né? Fábrica de arruelas, porcas e parafusos. Né? Trabalha com muito importação de aço para fazer isso, né? Os maiores clientes deles todas aquelas fábricas de automóveis, né? Volkswagen, Ford, tá todo mundo lá no ABCD, na verdade, né? E eu trabalhava aí como office boy. Então, eu trabalhava como office boy, tinha que fazer todo o ABCD e depois eu tinha que pegar o ônibus e ir até o centro de São Paulo, né? Na época, tinha um expressinho que saía de São Bernardo que ia até o Parque Xangai. Foi bom ter esse Parque Xangai, né? Não existe mais o Parque Xangai, mas fica ali mais ou menos na Praça das Bandeiras ali e tal. E ali eu subia a pé, fazia tudo 15 de novembro, a Record, a gente tinha um escritório ali, e a última que eu fazia ali era na Avenida Ipiranga, Banco Estado do Guanabara, e saía correndo para fazer o último banco lá no Belém, no Lago de Belém, para depois ir para casa, que eu morava no Tatuapé. De manhã seguinte, e para casa, no Tatuapé, na verdade, ia para o colégio, né? De lá, e correndo para o colégio, que eu morava lá na Tuiuti, ali no Tatuapé, e trabalhava na escola, o colegial ficava ali o colegial Ascendino Reis, né? E eu corria, passava aqui a praça lá da Tuiuti ali, ia para o colégio. Aí voltava, aí que eu ia jantar, dia seguinte, correndo novamente, o ônibus da fábrica passava na Radial Leste, eu pegava o ônibus, chegava com a turma da fábrica lá, 8h30, já estava lá, né? 7h30 já estava lá, o escritório começava às 8h, e aí começava o meu dia novamente e tal. Um dia, saindo do Banco Estado do Guanabara, uma correria desgraçada, atrasado, com uma lista enorme de fazer, e o meu último que tinha que fazer era lá no Belém, né? E de lá do Banco Estado do Guanabara, que é no Ipiranga, até a Secretaria da Fazenda, tá? Eu ia correndo a pé, porque o ônibus demorava muito. E lá eu pegava o Penhalapa para ir para o Belém, para pegar no Bradesco, o último banco lá. Encarava a Radial Leste? Encarava, exatamente. É sério, Cláudio? E Celso Garcia. Garcia. Naquela época ainda era Celso Garcia. Aí quando eu estava saindo do Banco Estado do Guanabara, trombei com um camarada e minha pasta foi no chão. E eu atrasado, eu não olhei para quem era que eu tinha trombado, só sei que comecei a colocar as papeladas dentro da mala e tal, né? E saí correndo. E o cara, Cláudio. Puta, aí eu olhei para trás, né? Sabe quem era? Diretor financeiro e o diretor administrativo da Fiban lá, da empresa que eu trabalhava, né? Falou, mas não, senhor Costa, eu tô atrasado, eu preciso entregar uns negócios. Deixa eu dar uma lista. Ele olhou a lista assim. Não, vai para casa, amanhã a gente conversa. Aí eu fui para casa. Com puta de uma preocupação, né? E aí no dia seguinte ele me chamou lá. Quantos anos você estava? Nessa época eu tinha 18, 19 anos. 19 anos. Eu comecei, na verdade, meu primeiro emprego com 18 anos. Até então eu era de menor de idade e a empresa não contratava, né? Então era 18 para 19, alguma coisa assim, logo no começo, né? Porque eu fiquei um ano mais ou menos como conselheiro, ó. Como office boy, né? E aí ele chamou o caixa lá, né? E perguntou, mas por que você está com uma lista tão enorme assim para o Cláudio fazer tudo esse negócio e tal, né? E ele contou todo o episódio lá, né? E ele falou, não, é que nós estamos com falta de gente, não sei o que tem lá tal, e ele efetivamente tem feito trabalho de 3, né? Então é o seguinte, arranja aí mais gente para trabalhar, essa coisa toda, mas o Cláudio não vai mais trabalhar como office boy, né? Aí me puseram na cobrança.
Então, a minha história legal. da coisa começa na Começa cobrança assim, aqui né? E é uma coisa bem interessante também é o seguinte, né? Eu trabalhava lá como office boy, na área de caixa lá, o caixa na verdade é o tesoureiro, e o tesoureiro é um cara super importante dentro de uma empresa, tá? Cuida de toda a grana, aquele negócio, tá? Contava dinheiro lá num quarto para pagar o salário de todo mundo, colocava no envelope, coisa assim, né? Eu olhava aquilo lá e falei, nossa, que coisa, né? Um dia eu vou trabalhar num negócio assim, né? Você encarou os olerites assinados? É assim, pô, contar dinheiro, colocar no envelope, pagar e colocar o nome e tal, né? Então, a assistente dele, né? Era que fazia a relação de serviço que eu tinha que fazer. Você precisa fazer isso, fazer aquilo tudo, né? E essa pessoa é a minha atual esposa. Eu tava pensando que ele ia falar isso. Eu já tava sendo a sua esposa. Que naquela época era minha chefe e continua sendo hoje. Não é? Que legal. Uma boa pílula de sabedoria. Fernando, eu não sei se você vai acreditar, mas metade do episódio... Não, nem quero saber disso. Já voou. Uma das coisas que nós gostamos de falar, Cláudio, é sobre decisões. E eu tenho certeza... Quem está nos acompanhando, que uma decisão muito importante em maio será aí onde, Fernando? Dia 26 de maio, nós temos o Fórum Move On. Cláudio já está convidado aqui para estar com a gente lá. Dia 26 de maio, lá no Center Norte, como tem sido os últimos anos. Então, é um lugar de muito carinho, muita conversa. Vamos estar lá fazendo podcast. Quem sabe eu fico um pouquinho com você também para a gente fazer duplinha, Batman e Robin. Eu sou o Batman. E vamos pra lá, dia 26 de maio. Move On e Move Oncast, lá presente no nosso querido Center Norte. Fernando, você ajuda muito as empresas com essa visão hoje de, como consultor, como advisor, com esse trabalho que você faz sobre decidologia. E eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos acompanhando o poder de enxergar as decisões. Nós nos tangenciamos sobre o estudo de Harvard, né? Diariamente são mais de 35 mil decisões. Infelizmente, no modelo automático, se você estiver na Radial Leste, não prestar atenção, você vai xingar, vai arrumar briga, vai ter problemas por causa do quê? De um comportamento impulsivo. Mas pensando no ambiente do crédito, pensando no ambiente das empresas, o que elas ganham, Fernando, com essa visão sobre a decidologia? Mas se a gente conectar a decisão com o que o Cláudio falou, né? De você ter mente, coração e corpo sadio, né? Se você tiver esses 3 elementos, você vai perceber que você toma uma decisão muito melhor sem precisar explicar nada de decidologia. Na realidade, não é assim na maioria das pessoas. As pessoas estão estressadas, estão correndo para cima e para baixo, respondem qualquer coisa, sentem emoções que não trabalham. E isso tudo vem um bololô absurdo. Por isso que Harvard, nessa mesma pesquisa, diz que 2/3 das decisões humanas nas empresas não são as melhores, Cláudio. 2/3. E você sabe disso pela sua experiência, você sabe disso. E se a gente olha para o mundo e fala assim, deve ser mais. Eu sempre eu acreditei muito em gente, né? Trabalho muito com pessoas. Se você falar, pô, Cláudio, você é bom em quê, né? Eu falo assim, eu tenho certeza, eu não sou melhor de ninguém, entendeu? Mas, assim, uma das minhas características é que conheço pessoas que sabem mais que eu, inclusive, tá? Que mas, bom, assim, né? porque a gente no fundo, tá? A gente trabalha com gente, né? A empresa não é... Ou puxa para você. A empresa não é... A empresa simplesmente... São seres humanos em conjunto, né? É uma organização de humanos. Exatamente. Então, qualquer inovação, qualquer construção, né? Não é sistema, né? Não é tecnologia, né? Na verdade, é a união dos interesses das pessoas. Sim. Porque você pode colocar qualquer tecnologia mais moderna que tiver, tal. Mas se as pessoas, cada um tem um receio com aquele negócio. Sim. Pô, será que vai pegar o meu emprego? Será que eles vão mandar meus funcionários embora? Será que eu vou perder essa coisa? Então, é contra. Tá? Então, se você não trabalhar com essas pessoas, você não implanta nada, você não faz nada, você não constrói nada, você não inova nada. Porque não é tecnologia, são gente. Né? Gente que trabalha nesse negócio e faz a coisa acontecer. Então, se você não souber trabalhar com as pessoas para fazer aquilo acontecer, você não vai construir nada. E você não é você não é presidente, você não é diretor, você não é cargo, entendeu? Você tem que construir as entregas. Né? Assim, são os projetos que você faz, é o legado que você deixa e não é exatamente o cargo. O cargo é temporário.
E desaparece. Quando você não está mais naquele cargo, você não existe mais, né? Agora, o legado que você deixou, todo mundo vai lembrar nós. Ó, o Cláudio, nessa parte do cartão, foi ele que colocou lá a taxa de câmbio que era colocado assim, assim, assado, quando o cartão passou a ser validade internacional. E foi eu mesmo que colocou. Então, nós, naquela época, nós não tínhamos manual. Nós estávamos reescrevendo o manual. Assim, imagina que é um negócio novo que o Citibank traz, né? Mas o Brasil é diferente do mundo, né? A gente teve que renegociar com os estabelecimentos para pagar a prazo. O fato de pagar a prazo, quanto mecanismo financeiro que nós criamos que ninguém percebe hoje, mas foi uma atitude tomada naquela época, onde gerou antecipação de recebíveis, gerou os 40 dias de graça, gerou o... Você já viu quadruplicar o faturamento do cartão com a mesma loja, só com parcelado sem juros, que substituiu o cheque predatado, entendeu? E com a mesma loja. Não teve assim, eu cresci mais 20 lojas para poder multiplicar o faturamento por 4, 5 vezes. Não, você não fez nada. Você fez uma mudança de conceito, né? E foi essas coisas que a gente andou escrevendo. E essa é a visão processual que você tem, né? Que isso é processo. Você inverteu um processo. Criou um produto novo. Um produto novo, na realidade, é um processo novo. De formas diferentes. Às vezes tem inteligência artificial, uma inteligência a mais de tecnologia, senão é processo puro. Eu acho interessante que você fala de pessoas. Você treinou muita gente, você liderou muita gente. E ainda há empresas, Cláudio, que acreditam que treinamentos comportamentais, né, para essas pessoas é o que basta. Você sabe que não é, né? O que você trouxe para essas pessoas não foi comportamento, porque adulto sabe como tem que se comportar, né? Adulto sabe o que tem que fazer. A pergunta que fica por trás é por que não faz. E o líder é aquele que explica para esse cara por que ele não está fazendo, né? Dá um alicerce para ele fazer o que precisa ser feito. E aí você está juntando pessoas e fala assim, nossa, nós vamos criar algo muito poderoso porque a gente sabe o que fazer. Né? Então, a nossa estratégia... Tem outra pesquisa de Harvard que fala assim... Não é sobre estratégias. É sobre pessoas que cumprem ou não as estratégias. Exatamente. Então, o problema das empresas não é ter estratégia. Está cheio de empresas cheias de estratégia. Umas malucas, outras não. A maior parte é boa estratégia. Então, o problema não está na estratégia. Está, de novo, em como as pessoas... implementa essa como que as pessoas realizam a estratégia. E isso é decidologia na prática, né? Exatamente. Que é justamente essa questão aqui de trabalhar com as pessoas. Que ou você efetivamente consegue, né, juntar aqui os interesses dessas pessoas e você precisa trabalhar nos interesses dela, porque qualquer coisa que você vai fazer incomoda alguns e outros se beneficiam. Isso é natural em qualquer mudança de processo, essas coisas todas, tá? Agora, achar que todo mundo é igual, não é. Né? E se você não conseguir entender a situação individual de cada pessoa e não conseguir trabalhar com ela, efetivamente você vai estar com problema, você não vai conseguir implementar essas coisas, tá? Então, por isso que a gente fala assim, o resultado de uma organização está justamente na mente das pessoas. Extraordinário. Mente, coração e corpo. Mente, é o que você quis dizer lá atrás. Cláudio, queria trazer mais para os tempos atuais. Perfeito. O Napoleão Hill, ele durante 25 anos realizou uma pesquisa com os grandes milionários americanos sobre qual era a fórmula de sucesso. Há quem diga que o sucesso deixa rastro. Por isso que é bom nós termos bons mentores, bons consultores. Tem um provérbio que eu gosto muito, que é a sabedoria na multidão de conselhos. Que eu queria perguntar para você, qual é a sua fórmula de sucesso? Qual é o seu método? Uma filosofia que você gosta? Eu, por exemplo, gosto muito do Ikigai. Tem algo que você, na sua jornada, poderia nos deixar como uma sabedoria compartilhada? Eu acho que tudo começa pela um negócio chamado humildade, né? Porque imagina você numa sala de reunião com aqui a testa fechada, não fala nada, nem olha para a pessoa que entra, né? Você tem ânimo de conversar com essa pessoa? Se a pessoa entra, assim, são aqueles 4 Hs, né? Que o pessoal fala, humildade, né? Honestidade, ok? Harmonia. Pô, o camarada tem que chegar sorrindo, né? Não dá para entrar com a cara fechada e tal, né? Então, tem humildade, harmonia, honestidade e a última
Eu ia chutar a humanidade, mas não deve ser. Não. Humildade, harmonia, honestidade... Habilidade? E habilidade. Exatamente. Você me salvou aqui, tá? Mas por que a habilidade é o último? Porque não é o mais importante. Habilidade você adquire. Sim. Treinável, você aprende, você estuda, e você aprende e tal. Agora, essa outra coisa, né, que vem muito mais da alma, é de você, bichão, né? Não tem escola para te ensinar, né? Ou você se esforça e você faz, você vai sorrir, você ser um cara agradável, esse tipo de coisa, tá? E vai aproximar as pessoas, tá? E aí você já cria um clima aqui, né? De receptividade, o pessoal está com braços abertos para você. E daí, para continuar, fica muito fácil. Agora, você entra numa sala de reunião, o cara já nem te cumprimenta, tá? E está com pouco interesse em conversar com você. Não tem tempo. Não tem tempo. Ele se julga muito importante e acha que aquilo lá está atrapalhando muito, né? Então, assim, não tem vínculo, não tem nada, tá? Então, essa questão aqui dos 4Hs, efetivamente, é uma coisa muito importante que tem que ser levado na vida das pessoas, né? Eu não sei se cheguei a comentar com você, acho que eu coloquei alguma coisa aqui, que a gente está num grupo, né, dos Nikkeis, né? Os Nikkeis, eles são filhos de japoneses, mas que estão fora do Brasil. Qualquer geração, pode ser a primeira geração, segunda, terceira, quarta, até mestiço hoje, né? Mas nós fundamos um grupo inicialmente de 10 CEOs Nikkeis que chegaram a CEOs. Você chega hoje nas organizações, você olha assim, cadê o japonês no C-Level aqui? Não tem. Tem pouco. São muito mais tímidos, são muito mais, assim, obedientes. Né? A questão cultural mesmo. Fala pouco. E alguém sempre vai utilizá-lo para levar alguma vantagem aqui de venda, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, é difícil um camarada Nikkei ocupar um cargo de liderança e tal. Aí a gente juntou aqui 10, hoje nós estamos com 23, 24, né? E a ideia é chegar até 30 em junho e até o final do ano 50 CEOs Nikkeis, que agora não é mais CEOs, né? Agora já são conselheiros, uns atuando, outros não, essa coisa toda, mas passaram por um processo que chegou a CEO e acima disso também, né? Para ensinar essa garotada toda aqui, tivemos já uma experiência de 50 jovens Nikkeis de 20 a 30 anos, tá? E reunimos 15 CEOs naquele dia, né? Numa manhã de sábado, né? Investimos meio período lá e falamos sobre várias coisas, experiência, de dicas, essas coisas todas. Eu, na idade deles, gostaria de ter ouvido o que eu ouvi lá, entendeu? Não só da minha experiência, que eu falo lá também, mas de outros, né? Em vários tipos de indústria, né? Você percebe que tem muita coisa muito em comum. E essa questão do 4Hs é muito importante, a questão do network é muito importante, entendeu? A questão é o lado do coração que a gente fala, né? Tem que cuidar da mente, mas tem que cuidar também. Não adianta ser mais o gênio, o cara é bom, tal, mas não se relaciona, não tem amigos, não comunica, fica um negócio difícil. Então, são orientações básicas que a gente acaba dando, né, para esse pessoal e, logicamente, gera uma curiosidade. Depois, vira e mexe, tem gente me ligando, tem gente querendo mais dicas. E vai assim, a gente vai continuar nesse processo, né? Inclusive para C-Levels, todo, mas se não chegar a CEO. Dá para montar uma escola aí, né? E aí, outra coisa, isso acaba gerando network, Sim. acaba gerando oportunidades. Negócios, etc. E vai assim, né? E vai assim. Outra característica que eu percebi em você, você deve reconhecer ou não, não sei, mas memória, né? Memória. Que memória... Eu invejo isso, porque assim, que memória... Eu tive que desenvolver outras características minhas, até de discursivas, porque, né? Você lembra disso? Você tem uma memória absurda, e você contando, é encantador você contando a sua história, você vai do passo a passo do ônibus, do trem, para onde você foi, o dia que você bateu. É impressionante isso, eu não tenho isso, então eu realmente estou admirado. Não vou falar inveja que é ruim. Estou admirado aqui com a sua memória. Na verdade é a seguinte, né? Assim, Você toma alguma coisa para memória? Ginseng, eu acho. Não. Na verdade, assim, eu gosto muito de jovem, né? Eu não me sinto velho, apesar da idade.
Eu não me sinto velho, sinceramente. Nem eu. Não me sinto velho. Tá? É ruim se sentir velho. E eu sempre gostei de jovem, estar no meio de jovem. E eu assim falo, se for pegar a turma da minha idade para poder sair, esse tipo de coisa e tal, é muito desconfortável para mim. É indelicado da minha parte perguntar a sua idade? Eu estou completando agora 75. Eu tenho uma pergunta que eu posso arriscar minha cadeira aqui, mas eu gostaria de usar esse ambiente. Teoricamente, com 75 anos, você já chegou lá. Sim. Teoricamente, tá? Atualmente, o que te desafia? O que quando você olha para o futuro, fala, eu quero ainda conquistar isso ou quero deixar isso? O que seria isso? Assim, é muito ousado da minha parte essa pergunta? Não, tá tranquilo. É com muito respeito, claro. Primeiro, eu não me sinto com 75, é a primeira coisa, tá? Mas o ser humano inventou um negócio chamado calendário. E por isso que eu sei que eu tenho 75. Tá? Muito porque, bom. Se não existisse Adorei calendário... usar essa. Não, se não existisse calendário... O tempo é vertical, né? Perguntaram para mim... Palminhas, Eric. Eu tenho a idade do tempo de agora. Então, assim, se não existisse calendário, eu não ia saber a minha idade. Mas alguém inventou alguma coisa e falou assim, então você é velho. Ou você é idoso, você... Entendeu? Mas eu não me sinto assim, né? E assim porque eu não me sinto assim, né? Por isso que é aquela combinação lá do corpo, mente e coração, essas coisas todas, tem tudo a ver. Porque se você sentir que você é velho porque já chegou na idade, então, qual é o seu pensamento? Não, puta, eu não vou trabalhar, eu tenho direito a descansar, tenho não sei o quê, tal. Eu não me sinto que eu estou nessa idade ainda, assim, né? Eu só me lembram de vez em quando, falo, quantos anos você tem? Aí eu me lembro, puta, eu tenho 75, né? 75? Pois é, né? Mas assim, acho que a gente tem um cronômetro, cada um tem o seu individual, tá? Concordo. Mas a lei estabeleceu uma regra e que todo mundo segue e colocou, olha, chega lá no Itaú Unibanco, por exemplo, aos 60 anos tem que aposentar, é compulsório. Só no meu caso lá, porque eu ia me aposentar lá no Paraguai quando eu estava lá. E no momento que precisavam de mim aqui na Redcar para fazer o processo ali, depois da abertura do mercado, tá? Fizeram lá um comitê de sucessão, né? E meu nome não estava lá. Aí o Roberto entrou na sala e falou, pô, meu candidato não está aqui, né? Aí, mas o cara está se aposentando, né? Aí falou, então muda o estatuto. E mudou o estatuto. Lá eu entrei, fui o primeiro dentro do grupo, depois o Roberto foi o segundo. Que sensacional. O Roberto foi para a Rode, né? Que sensacional. E a gente fez lá o processo de... Na Argentina você foi o CEO lá na Argentina, né? Não, foi no Paraguai, né? No Paraguai. Eu fui... Do Itaú no Paraguai. O Itaú era lá, na verdade, era uma operação, na verdade, que era do Banco Nacional. Quando o Unibanco comprou, tinha essa agência lá, tá? Agência não, na verdade, era um banco mesmo, tá? E quando eu fui para lá, era o 7º banco, né, do país, né? E praticamente eu fui lá mais para fechar do que continuar, risco-retorno, aquele negócio todo, né? Mas a gente tinha acabado de comprar o portfólio do Citibank. O Citibank vendeu toda a agência, pessoa funcionário, física. os cartões para a agência, né? Ele saiu da pessoa física. Sim. E a gente acabou comprando lá, e eu participei, inclusive, na questão lá quando falaram em comprar e tal, para analisar a carteira, esse tipo de coisa, né? Depois eu fui convidado para tocar lá, né? Então, hoje é o exemplo, modelo de operação, e a operação que mais ganha fora do Brasil é essa operação nossa que a gente construiu lá, tá? É o primeiro banco do país. Né? No Paraguai. Do Paraguai. Uau. E eu, lá no Paraguai, na verdade, eu mudei para lá, eu adotei o país, eu vivi a sociedade, eu fui quase que governo lá, o governo, ajudei o presidente do Banco Central, o Ministério da Fazenda, todos me consultavam para tudo, né? O banco era muito importante, o primeiro banco do país, qualquer movimento, estoura câmbio, estoura tudo, né? Coisa assim. E, inclusive, quando teve a crise imobiliária, né? Lá em 2008, eu estava no Uruguai. E quando estava no Uruguai passando lá uns dias lá, toca o telefone, está o ministro da Fazenda. Cláudio, o que vai acontecer com esse país? Não vai acontecer nada, doutor, né? Nós produzimos comida para o mundo e o mundo vai continuar comendo. Falei, pois é, eu estou com aqui um monte de
de jornalista, e nós não temos bolsa de valores, falei, nós não temos crédito imobiliário. Por que essa preocupação, né? Pois é, você pode dar uma entrevista aqui, né? Estou com todo jornalista aqui te ouvindo. Olha o poder da comunicação. Repetir exatamente isso, né? Que eu falo, pessoal, tranquilo, o Paraguai está bem nessa situação, nós produzimos comida para o mundo não vai deixar de comer, nós não temos bolsa de valores aqui e nós não temos crédito imobiliário. Tá? Então, esquece, né? Aqui essa é a nossa oportunidade. Tão simples quanto isso. Calmou o mercado. Mas é o poder do líder que ele consegue se posicionar em meio ao caos, por mais que por dentro, às vezes, está mexido, e eu conheço um bom líder que está do meu lado, nós falamos sobre eventos, eu trabalho também com eventos, e muitas vezes não é o que acontece, é como a gente reage com o que aconteceu. Fernando, nós estamos chegando nos momentos finais, agora é o momento A. Queria perguntar, nós temos um apoiador para esse episódio de hoje, né? 4MDG tá aqui, ó, na tela. Convido todos que quiserem apoiar o nosso Move On Cast. Venham falar comigo, venham falar com o Gabriel, vão falar com a Madi, venham falar com quem você quiser, mas esteja aqui com a gente, apoiando olha só essa conversa. Né? Olha, se você não aprendeu alguma coisa com essa conversa, mano, sinto muito. Eu avisei que era um MBA. Existe um estudo estatístico apresentado lá na universidade onde eu estou fazendo meu mestrado, na FGV. Você sabia que o podcast diminui 35% o seu CAC? No seu LTV de marketing, você vai pensar sobre criar um CRM, criar uma prospecção com seu perfil de cliente ideal, o famoso ICP. O podcast te dá autoridade. Imagina a sua empresa sendo falada aqui num episódio desse. Se eu soubesse, eu ia ter colocado a minha aqui hoje, viu, Fernando? Eu quero te agradecer, Cláudio, por tanta generosidade, tanta humildade. Eu, há 25 anos, trabalho com desenvolvimento humano organizacional. É isso que me conecta com o Fernando. E muitas vezes eu enxergo que antes da queda, o coração do homem se envaidece e o ego arrebenta essa falta de humildade. Como manter um coração treinável? Pois é, pergunta difícil, né? Pois é, às vezes ilumina algumas aqui, ó. Assim, eu acho que a coisa toda é assim, né? Eu, quando comecei a trabalhar no que eu acabei fazendo a minha carreira efetivamente, eu comecei por necessidade. Certo. Fui conhecer um mundo novo, que eu não sabia de que se tratava, um cartão, falar em crédito de carro, pensava que é financiamento de carro, alguma coisa assim, né? Mas o cara explicava, não, é um plástico, e eu não conseguia encaixar aquele negócio, tá? Mas assim, e logicamente, eu trabalhava numa empresa que trabalha com pessoa jurídica, quando você fala em cobrança, crédito, essas coisas todas, tá? Você tem uma fichinha, um para cada um, e era normal. Quando você chega você pega lá uma listagem assim, que é essa pessoa física, né? Aquelas listagens enormes. A gente trabalhou com vários modelos, né? Listagem, aquelas fichas Cardex, aqueles que tinha uma leitora de uma película lá que se olhava para olhar a situação, esse tipo de coisa, né? É um negócio tão diferente do que você trabalha, porque no individual é de montão versus um negocinho desse tamanho assim, em termos de quantidade, tá? Que você fica efetivamente assim, caramba, será que eu me adapto com um negócio desse, né? E o que efetivamente, assim, eu poderia estar entrando num mercado onde fosse um modismo, né? Que começava e logo acabou. E não deu em nada. Mas não, foi um negócio que só cresceu de lá para cá. Eu não conheço ano algum que a indústria não tenha crescido no mínimo 20% ao ano. E veio assim, consistentemente, né? Então, uma das coisas que efetivamente eu aprendi é o seguinte, a gente não dá para fazer só o que gosta, né? A gente tem que gostar daquilo que está fazendo, porque, se num primeiro momento é sobrevivência, porque paga mais, coisa toda, num segundo momento você se apaixona, né? E se apaixonar por essas coisas, e eu sou um fanático, sou apaixonado, por isso que eu não vi o tempo passar, parece que eu me sinto muito jovem ainda, parece que eu tenho muito sangue na veia ainda, parece que tenho muito para colaborar, né? Me lembro efetivamente de detalhes do passado, assim, como se fosse ontem. E parece que o tempo passou muito rápido, né? Então, eu não vejo o tempo passar. E para mim, até tá batendo um papo com vocês aqui, eu estou recordando um monte de coisas aqui e falando para vocês, né? Mas normalmente isso aqui nem passa na cabeça da gente, né? Eu já combinei com o Fernando que tem alguns convidados de cada 3, 4, porque ele tem uma capacidade de trazer pessoas maravilhosas que pelo menos uma vez por mês tem que passar aqui, né, Fernando? Para saber toda a segunda parte. E depois tem terceira, porque não acaba nunca, né?
Obrigado, Cláudio. Que honra, né, Fernando? Eu tô literalmente... Não é fala de... Eu tô literalmente emocionado. Que bom. Sinceramente, tô literalmente emocionado com a sua presença. Olha só, tô mesmo, né? Com a forma como você fala, como isso me inspira. E também em ver tanta coincidência que eu tenho com você e eu não sabia. Dos nossos, né, vamos dizer assim, nossos pilares de vida. Crença, esse tipo de coisa, né? Assim, mas assim, toda vez que eu encontro pessoas assim que trabalha com gente, que gosta de gente, porque não dá para você trabalhar com gente se você não gosta de gente, entendeu? E gosta de gente e tal, assim, me identifico muito mesmo, tá? Porque, finalmente, vai perceber o seguinte, bichão, você não vai levar nada dessa vida a não ser as pessoas que ficam. E as pessoas que você esteve do lado, que caminhou junto com você, que construiu junto essas coisas. Essas são as lembranças que efetivamente vai valer a pena, tá? O restante, cargo, título, isso não importa. Assim, mas aquilo que você quem é o Fernando, quem é o Cláudio, né? Coisa assim, eu acho que assim, porque eles não vão lembrar que cargo que eu tive. Vão falar, pô, eu fui presidente da Redcar, fui presidente... e daí? Né? A hora que você não é mais, o que você é? Nada. Né? Mas quando o pessoal vê, né? Quantas pessoas aqui na indústria eu treinei, eram meus funcionários, até porque eu tenho muita idade, por isso que passou muita gente na minha mão aqui, né? E estão em cargos hoje de diretoria, presidente, tem gente aí em todos os níveis dentro na indústria de cartões, bancos, esse tipo de coisa. Não só aqui, né? Imagina que no Itaú Unibanco eu cuidava de toda a América, todo cartão fora do Brasil eu cuidava. Entendeu? Montei uma operação no México, cuidei da operação lá do Paraguai, né? Tem todo um legado bastante importante e ficou na lembrança de todo mundo. Até hoje, quando eu volto para o Paraguai, quanto já faz? Eu saí de lá em 2010, nós estamos aqui em 2026, são 16 anos. Eu volto lá, todo mundo lembra de mim. Cartão de crédito, por exemplo, lá quando cheguei lá, estava... Assim, existia aquele conceito do overprice. Vai pagar um cartão? 10% mais. Vai pagar... Tem ainda aqui no Brasil, ainda tem umas sobras aí, viu? Então, eu chamei lá uma senhora, né? Ela chama Fátima Morales, dona da rede de supermercado Pharmacenter. 40 farmácias lá. Fátima, entrei lá na sua farmácia ali, tal lugar, me cobraram 10% a mais porque eu paguei cartão. Não, porque a processadora cobra 7%, mais o aluguel disso, mais o... Cláudio, eu preciso repassar. Vamos fazer o seguinte... Quero apostar com você o seguinte, no cartão do Itaú, na verdade era Interbanco naquela época, né? Tem que valer mais que dinheiro. Quando comprar no farmacêutico tem que valer mais que dinheiro. Em vez de você cobrar mais, você vai dar desconto. Cláudio, isso não fecha. Eu falei, fecha. Eu tenho os clientes e eu vou fazer a propaganda, eu vou mandar a minha clientela para você, tá? E tal... E você não vai fazer isso para sempre, você vai fazer assim, um dia do mês, um dia da semana, né? Alguma coisa assim, uma data qualquer, no aniversário do farmacêutico, você vai fazer alguma coisa nesse sentido. Então é só um período, né? Então, para começar, vamos fazer dia tal. Tá bom. Dia tal, marcou, o faturamento dela subiu assim, tá? E parou a promoção, caiu, mas caiu aqui. Depois fez a outra promoção e caiu. Ou seja... Assim. E com esse modelo, nós não éramos adquirentes. Nós conquistamos todos os comércios do Paraguai que tinha promoção, essas coisas todas, com 20% de desconto, essas coisas todas, tal. Viramos o primeiro banco do país, mais de 50% de market share, todo assim, cartão. E o cartão reaviveu lá no Paraguai. Sensacional. E muito lembra dessa história aqui que a gente começou. Eu vou tentar um chorinho aqui, Eric. A gente merece 10 minutinhos, dá? Dá? Eu queria deixar um abraço pro Estúdio Olhar Cínico. Temos mais 10 minutinhos? Porque tem. Olha, tem mais 10 horas se deixar. E você sabe que quando eu... Podemos, Cláudio, mais 10 minutinhos? Podemos, Fernando, porque assim, tranquilo. Eu anotei mais... Eu só tô aprendendo, me oceanando aqui. Eu anotei mais 490 perguntas, mas eu gostaria de fazer uma coisa contigo, Cláudio, que
uma das rainhas da entrevista faz aquele bom ping-pong, sabe? Trazer alguns pilares da vida e você trazer com o poder de síntese a sua visão. E eu queria fazer uma pergunta para você, e depois eu quero ouvir o Fernando. Se você pudesse escolher uma frase para crédito, o que você me falaria? Crédito Ele já sabe. Olha, uma frase... para crédito. Olha, crédito é uma coisa extremamente necessária, porque as pessoas, no costume anterior, primeiro guardavam o dinheiro para poder gastar e nunca se alavancava, tá? E crédito, na verdade, né, faz você crescer, né? Você precisa ter crédito, né? O crédito, na verdade, quando se fala em crédito, de creditício, vem de confiança, esse negócio todo, né? E o fato de você se alavancar nesse negócio e poder gerar um negócio que cresce, e para pagar, inclusive, depois, né? Não pode ter o descontrole desse treco aqui, tá? Então, o crédito permite que você cresça alavancado com o dinheiro dos outros, e não com o seu próprio dinheiro, né? Então, crédito, efetivamente, é de confiança e para quem cuida, que é o nosso lado que a gente aprendeu aqui, né? Precisa saber organizar esse treco, né? Confiança organizada e com todas as ferramentas que existem aqui, né? E agora, com o poderosíssimo, algo que o ser humano não consegue fazer, mas o robô consegue, é a inteligência artificial, né? Facilitou. Isso vai facilitar mais ainda. Essa organização. Sim. Né? Fernando, para você, crédito em uma frase com uma resposta que você nunca deu. Eu vou ter que falar um pouquinho mais, então. Já que você pediu, provocou. Crédito é uma relação humana, né, entre duas entidades humanas. Porque atrás da empresa tem um ser humano também. Acabou de falar aqui, essa empresa é ser humano. Então, é uma relação humana onde ambos dizem sim, sem medo. E ambos dizem não, sem culpa. Porque, teoricamente, os dois deveriam saber se aquele crédito é saudável ou não. As duas partes. Exatamente. E aí muita gente, né, Cláudio, fala em educação financeira para as pessoas. E é legal a educação financeira, nunca deixou de ser legal. Mas não é mais tanto sobre educação financeira, porque a gente tem maquininha, a gente escreve, né? Não é mais sobre calcular, né? É muito mais educação emocional que funciona hoje pro consumidor que busca crédito, né? Ele vai buscar e naquela emoção de, eu posso, mas não pode. Né? Posso, mas não pode. Eu acho que o maior problema do crédito, além da fraude, obviamente, o crédito que se desvia, é desse lugar, né? Além de toda a política econômica que atrapalha bastante o crédito, né? Eu tenho estudado sobre crédito. Pergunta para mim, Fernando, o que o Gabriel acha sobre crédito? Uma frase. Para mim, crédito atualmente é casamento. Porque crédito é uma relação. E toda a relação precisa de confiança, verdade. E eu, que não sou bobo nem nada, anotei aqui hoje 4H. Humildade, honestidade, harmonia e habilidade. Mais um papum, Cláudio. Família. Família é? Família acho que a coisa mais importante da sua vida, efetivamente, tá? Quantos filhos você tem? Você tem filhos? Eu tenho um casal de filhos, tá? Já estou em idade grande, já, uns 50 e 40 e pouco. Eu tenho 3 netos, a mais velha com 23 anos, né? E eu estou casado há 52 anos. Uau! 52 anos, tá? E com a mesma pessoa que foi minha chefe lá atrás, né? E que continua sendo minha chefe, né? E é com a pessoa que eu vou efetivamente terminar meu resto da minha vida. Assim, não é uma relação aqui, né, de aproximação e pouca durabilidade, não. A gente cresceu junto, passou dificuldades juntos e virtudes juntos, tá? E vivemos felizes juntos também, né? Então, somos muito família. E através da minha esposa, que é mais família ainda, ela une toda a família. Minha família com a família dela, essas coisas todas e tal. Qual é o nome dela? Janete Igreja Yamaguchi. Deixar um grande abraço para ela. Ô, Cláudio, essa câmera aqui, ó, que tá do lado do Fernando, é a câmera do futuro. Essa aqui, ó. Sim. Essa câmera do futuro pode ser daqui 1 segundo, pode ser daqui 1 dia, daqui 1 ano, daqui 10. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que você ama, uma mensagem para as pessoas que você aprendeu, para as pessoas que você ensinou, algo que venha do seu coração aqui no Movoncast. Difícil, né? Não, pessoal, é assim, se um dia vocês estiverem vendo esse vídeo, né? Vamos relembrar um pouquinho do Cláudio Yamaguchi, né? E acho que a gente passou por esse período aqui, acho que uma vida
física aqui na Terra, né? Mas com certeza deixando muitos legados, inclusive para você que está me assistindo hoje aqui, né? Acho que a gente construiu muita coisa juntos, mas nada sozinho, né? Eu nunca consegui fazer nada sozinho. Tudo que a gente fez até hoje, toda essa construção, todo esse legado e tal, eu dependi de pessoas como vocês que estão comigo aqui, estiveram comigo, estão me vendo nesse momento, tá? Mas, assim, eu acho que o mais importante na vida é isso aqui, né? É deixar uma lembrança na cabeça das pessoas que estiveram comigo, ou pelo menos me conheceram. Que lindo. Que lindo. Falamos de crédito, falamos de confiança, falamos de meios de pagamento. Esse provavelmente é o episódio 1 de 100, assim eu espero. Falamos de humildade, falamos de honestidade, falamos de harmonia, falamos de habilidade. Que episódio, meu amigo? Eu ligo pra ele e falo, Cláudio, você topa fazer um podcast? Sim. Quando? Falei, tal dia. Ele falou assim, no dia seguinte eu posso, que era ontem. No dia seguinte eu posso. Fechou. Que presente. Assim, simplicidade, sim, gratidão. Obrigado, por estar aqui com a gente. A vocês. Gratidão a você que nos inspirou. E, poxa, a gente vai querer mais, né? Eu vou... Não sei se você gostou? Gostei. Curtiu? Curti. Curtiu porque lembrou de um monte de coisa boa. Muita coisa boa. Tem mais coisas. Nossa, tem detalhe não acaba. Nossa. Tem. Então, mas assim, eu acho que eu não precisaria nem falar a palavra humildade, né? Para falar que um Cláudio Yamaguchi, né? Aceita um convite assim, desta forma simples, né? Para estar aqui com a gente. Chegando onde ele chegou, que para ele é arroz com feijão. E isso que eu acho lindo. Porque muita gente fala para mim, quando você vai falar de decisões, fala o que você já conquistou na vida. Falei, mas não acho que isso seja importante. Importante é o que eu tô falando agora, né? Mas o que o que você conquistou gera autoridade. Tá bom, então eu vou falar. Mas eu acho que eu sou mais ou menos como você nesse sentido, sabe? Eu vivo a vida presente, para mim não tô acima nem abaixo. Ofereço para as pessoas o que eu tenho de melhor. Né? E falar de decisões, você pensar meus 40 anos de profissão, né? Montei mais de 7, 8 áreas estruturadas de gestão de risco, fiquei 18 anos na consultoria, fiz mais de 300 projetos, né? Vendi a empresa, querem que eu fale isso. Eu falo isso, mas não é sobre isso. É sobre o que você traz aqui, ó, na mente, no coração e no seu corpo, né? No pensar, sentir, agir. Né? Então, e pensar, sentir, agir é o DNA das decisões humanas. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, Parabéns, Cláudio. véio. Uma grande honra, Fernando, por me dar esse privilégio de conduzir esse encontro de grandes referências do crédito, desse segmento profissional que nos ajuda como empresários a levar além a nossa mensagem. Gostaria de agradecer ao nosso apoiador, 4MDG, tá aí com a gente. 4MDG, Governança de Já Dados nós tivemos Mestres. com o Paulo também. Que criatura incrível. Paulo, parabéns pela sua empresa. Acredite no poder da sincronicidade. Nós colhemos aquilo que plantamos. Esse é o Movoncast, porque o futuro é escrito por quem sabe decidir. Vem com a gente e até mais. Tchau, tchau.